Obrigado, obrigado. Ora bom, vamos então continuar com a explicação de como funcionam as partículas elementares, por exemplo, os fótons. E tínhamos dito que funciona de uma forma bem contraintuitiva. Se eu quiser estudar qual a probabilidade de um fóton ir do ponto A para o ponto B, o que eu tenho de fazer é algo que ninguém adivinharia. Começo com uma seta que está a apontar para cima, tipo meio-dia, como se fosse um relógio. E depois penso em várias trajetórias, por exemplo, esta trajetória, ou então esta trajetória, várias trajetórias. E o que faço é que para cada trajetória faço o seguinte: enquanto ele vai do A até ao B, a seta está a rodar. Roda, 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 roda e chega aqui no fim. E no fim está a apontar numa dada direção. E o que eu faço é marco essa direção aqui e vejo uma trajetória, outra trajetória, outra trajetória. Somo as trajetórias todas, tenho uma seta final. O tamanho da seta final ao quadrado é a probabilidade disso acontecer. Ok? E vimos que o que acontece aqui, vimos várias coisas. Vimos que quando temos um espelho, só a parte do meio é que importa. Porquê? Porque na parte do meio as distâncias não estão quase a mudar. Então a seta nesta trajetória, ou nesta, ou nesta, ou nesta, ou nesta, estão quase a apontar na mesma direção. E por isso, quando eu as ponho umas à frente das outras, elas dão uma seta grande. Mas aqui, como as distâncias mudam muito, as setas estão a apontar em distâncias aleatórias e estão a cancelar-se umas às outras. Então, esta parte não é importante, esta parte é importante, esta parte não é importante. Então, se eu puser um espelho aqui no meio, consigo ver-me. Se puser um espelho aqui, não vejo nada. E é o normal. Certo? Depois vimos que conseguíamos fazer algo muito mais contraintuitivo, que era, se eu tiver um espelho aqui estão várias trajetórias e elas cancelam, como estávamos a dizer, porque se eu desenhar as setas todas, reparem aqui o que está a acontecer. Tenho aqui as amarelas e depois tenho aqui as vermelhas que eu não desenhei ao bocado, que seriam nesta parte aqui que depois eliminamos, em que elas setas estão a apontar na outra direção. Então as setas aqui estariam sempre a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, e no fim, quando eu acabo a última trajetória, daria algo assim. Mais ou menos deste tamanho, pequeno. Pouca probabilidade disso acontecer. Mas quando eu apago alternadamente as regiões em que as setas estão a ir para trás, consigo gerar um efeito enorme. Uma seta gigantesca. Okay? Então, surpreendentemente, consigo enviar a luz vermelha, está aqui uma parede, e a luz parece que faz assim algo totalmente louco. E de facto aqui eu deteto luz vermelha. E eu disse que num CD é isso que acontece, porque num CD ou num DVD, quando a máquina grava a informação está a fazer riscas, então o CD é exatamente isso. É um espelho que tem algumas riscas em que não reflete, então quando eu inclino o CD vejo várias cores. Ok? É o que acontece também quando tenho uma poça de gasolina, ou quando tenho gasolina no chão, e também olho de várias direções e vejo várias cores a mudar. É exatamente também a luz a vir e por vezes as setas adicionam, por vezes não adicionam e tenho esses efeitos coloridos. Ok? Ora, vamos tentar entender mais algumas coisas para ver que estas regras de facto ajudam a explicar um pouco a experiência do dia a dia. Por exemplo, vamos imaginar o que acontece quando a luz vai de um ponto para o outro sem nada no meio. Ok? Eu envio luz para daqui e não há nada. O quadro está limpinho, vem para aqui. Ok? Envio um fotão daqui para ali.
Qual a trajetória do fotão que nós estamos habituados a pensar? Pensamos que ele vai numa linha reta. Certo? Pensamos que ele vai daqui para aqui. Isto é a trajetória dele. Mas é? Será ou não? De acordo com estas regras, não. Ele vai de todos os caminhos possíveis. Ele vai por aqui, mas também vai por aqui. E também vai por aqui. Todos os caminhos possíveis. Se pode ir, ele vai. Só que agora, reparem, esta distância aqui é a distância mais pequena. Todas as outras distâncias têm distâncias muito diferentes. Então, se eu imaginar que esta é a distância A, esta é a B, esta é a C, se eu desenhar novamente quanto tempo demora as várias trajetórias, A, B e C, vai ser parecido com o bocado. As trajetórias B, ou as trajetórias parecidas com a B, aqui pertinho da B, essas contribuem, porque aqui pertinho a distância quase não está a mudar. Todas as outras trajetórias loucas vão cancelar, mas vão cancelar, porque as distâncias vão mudar muito. Então o fotão, quando vem de um de vocês para mim, ele vem de todos os caminhos possíveis, mas na prática é como se viesse em linha reta, porque as outras são menos importantes. Mas também acontecem, estão lá. O fotão vem de um ponto para o outro por todos os caminhos possíveis. Ok? Então, outra previsão desta teoria é que o fotão vai de um ponto para o outro, na prática, em linha reta. É uma previsão, ok. Funciona. De facto, é isso que estamos habituados. Quando eu olho para alguém, vejo a pessoa. Ok. A teoria funciona. Mas agora vamos imaginar, então, o que acontece. Quando eu tento, se eu digo assim, se a luz vem em linha reta, vou olhar para alguém por um pequeno buraquinho. Vou ter aqui um buraco, uma pequena fenda, e envio aqui luz e vou receber aqui luz. Ok? Então o que acontece quando eu faço assim? Quando eu ligo aqui, o que é que acontece? Se eu ligar aqui o emissor, faz música ali do outro lado. Plim, blim, blim, blim. Certo? Okay. Então, está aqui o fotodetector. Porquê que funciona? Porque as trajetórias possíveis quais são? Dá esta trajetória, dá esta aqui, dá esta aqui, certo? Concorda? E o que acontece é que estas trajetórias todas aqui, mais uma vez, o tempo que demora é algo assim. Esta trajetória aqui do meio é esta aqui. E, portanto, só esta parte aqui do meio importa, que é esta parte aqui, e por isso ali tem um detector. As outras trajetórias por cima e por baixo não são muito importantes. Ok? E o que acontece se eu puser um detector aqui? O que acontece é que aquele detector ali não vai detectar nada. Porquê? Porque aquele detector, a luz podia vir por aqui, ou podia vir por aqui, ou podia vir por aqui. E se eu disser quanto tempo é que a luz demora aqui, okay? Esta demora mais, esta demora menos, mas não há nenhum mínimo. Então, se eu desenhar aqui quanto tempo a luz demora, esta luz aqui é o que demora mais, esta é a que demora menos, é uma coisa assim. O tempo que a luz demora. Este é para este detector. Quanto tempo a luz demora, dependendo onde passa no meio da fenda. E este seria para este detector. Quanto tempo demora, dependendo de onde passa no meio da fenda. Concordam? E então, o que acontece para este detector aqui é que esta seta aqui está assim, esta está totalmente diferente, esta está assim, esta está assim, elas estão diferentes, cancelam umas com as outras. Aqui não há nenhuma parte em que esteja assim zero, aqui em que esteja aqui quase nada, a derivada em que a inclinação seja zero e que por isso as setas adicionem. Ok? Então isso faz sentido.
Quando temos um buraco, vemos o que está aqui à frente. Certo? Mas agora vamos imaginar que começamos a colocar este buraco cada vez mais pequeno. Ok? Começamos a colocar cada vez mais pequeno. A certa altura está bem pequeno. Ok? Vamos imaginar então que este era o buraco inicial e agora fica o mais pequeno ainda. Colocamos uma fenda bem pequenina. Certo? O que acontece agora quando está bem pequeno? O que está bem pequeno é que agora aqui eu estou apenas a considerar este bocadinho aqui do meio, estou a considerar daqui até aqui. Este bocado aqui do espelho. Certo? Tudo bem, as setas adicionam aqui. Mas agora, como é bem pequeno, estou apenas a considerar um bocadinho aqui. E embora esteja a mudar, como é muito pequeno, agora já não cancelam, porque agora não têm tempo suficiente para cancelar, porque começa a ser muito pequena. Então, eu tinha um buraco, e estava a haver luz aqui, comecei a fechar o buraco, a fechar, comecei a receber luz aqui. Isto é uma previsão. Desde que se tiver um buraco e mandar luz do outro lado, recebe aqui luz, começa a apertar, a certa altura começa a receber luz aqui. Isso de facto é algo que vocês podem observar. Podem imaginar um buraco muito pequeno no papel e fazer mais pequeno e conseguem mesmo observar que a luz começa a aumentar em vez de diminuir. Vai diminuindo e depois começa a aumentar. Ok? Então estão a ver como esta teoria das setas ridículas começa a prever coisas, começa a fazer previsões que depois podemos ver experimentalmente. É algo parecia totalmente louco esta ideia das setas a rodar, e agora consegue adivinhar coisas deste tipo, que se o buraco começar a ficar mais pequenino, de repente começa a ouvir música aqui ao lado, começa a detectar fotões. Ou então, se estiver a ver a luz que está a chegar, começa a haver anéis de luz, não é? Começa a haver anéis ali numa altura, de repente começa a haver mais luz. Chama-se difração. É quando começa de repente a luz cada vez mais pequena e depois começa a aumentar. E o que está aqui a acontecer é algo importante em mecânica quântica que já devem ter ouvido, que é o seguinte: eu quanto mais pequeno faço este buraco, melhor eu sei onde o fotão passou. Se o buraco for muito pequeno, eu sei, ele passou ali exatamente no meio. Certo? Ou seja, quando este buraco fica muito pequeno, eu consigo saber muito bem onde ele passou. Eu aqui sei, ele passou aqui neste X, não sei exatamente, passou a X, mais ou menos, e tenho aqui um bocadinho que eu não sei. Vou-lhe chamar delta X. Ou seja, é o meio, mais ou menos, tem umas barras de erro. Aqui maior, aqui tenho umas barras de erro maior. Ou seja, aqui eu digo que tenho menos, aqui sei a posição melhor. Aqui tenho mais incerteza na posição. Ok? Então aqui, o delta X é menor aqui. E aqui, o delta X é maior. Aqui não sei onde o fotão passou, aqui sei onde o fotão passou. Aqui, quando está muito pequeno, eu sei, ele passou mesmo por aqui. Quando o buraco é grande, não sei. Pode ser aqui, aqui ou aqui, não sei onde foi que ele passou. Certo? Mas reparem ao contrário aqui. Aqui, quando o buraco é muito pequeno, eu posso receber fotões aqui, começo a receber fotões em todo lado. Isto é, eu detetei muito bem a posição onde ele passou, mas não consegui detectar a velocidade nesta direção. Porque ele passou e parece que de repente tem velocidade naquela direção, porque chega ali. Ou seja, quando eu tento detectar muito bem onde ele está a passar, na posição, começo a não saber que velocidade ele tem. Isso é o que se chama o princípio de incerteza de Heisenberg, que diz que em física quântica, ou sei muito bem a posição, ou sei muito bem o momento. Não consigo saber as duas coisas. Ok? Então, quando fica aqui muito pequeno, quando este delta X fica menor, eu não sei se o fotão vai em frente, que seria momento zero, velocidade zero nesta direção, porque ele vai sempre em frente, ou se vai lá para cima, que significava velocidade positiva, ou se vai para baixo, que significa velocidade negativa. Então, quando a incerteza no X fica muito pequena, a incerteza na velocidade fica grande. Eu não sei com que velocidade ele está a sair daqui.
E eu começo a não saber com que velocidade ele está a sair daqui. Ou seja, quando eu sei muito bem a posição, sei muito mal a velocidade. Ok? E existe, de facto, uma equação em mecânica quântica que diz que a incerteza na posição é inversamente proporcional à incerteza no momento, ou seja, na velocidade da partícula. Isto é a equação da incerteza de Heisenberg. Ok? Quanto melhor eu sei a posição, pior sei a velocidade. Vamos continuar a explorar estas regras, imaginando o que acontece agora quando a luz passa por vidro. Imaginem que a luz entra em vidro e passa por vidro. O que acontece quando a luz passa em vidro? Anda mais devagar. Porquê é que anda mais devagar? Porque é como se vai batendo nos eletrões que estão dentro do vidro. Então, em vez de ir em linha reta, na realidade a luz vai batendo, é como se fosse cumprimentando os eletrões que estão no vidro, atrasa um pouco. Ok? É só isso, tem partículas lá dentro e por vezes a luz, em vez de ir em frente, vai batendo nos eletrões e, portanto, no total, anda um pouco mais devagar do que a velocidade da luz. Ok? Então, a velocidade da luz dentro do vidro é menor do que a velocidade da luz no ar, porque tem mais partículas no vidro, bate mais vezes. Só isso. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar outra vez o que acontece quando eu envio luz de um ponto A para um ponto B. O A pode ser o Sol e o B pode ser a Terra, por exemplo. Certo? E o que nós dissemos é que esta linha é a mais importante. Porquê que é mais importante? Porque a distância é mais pequena. E, portanto, aqui a luz demora menos tempo. Exato. Se a luz vier por aqui demora mais tempo. E aqui demora menos tempo aí por aqui. E aqui demora ainda mais tempo. Certo? O que era importante? É que quando a luz demora quando demora menos tempo, é bom quando demora sempre o mesmo tempo, como aqui. Quando demora sempre o mesmo tempo, ou quase sempre o mesmo tempo, é quando as setas adicionam umas às outras sem cancelar. Certo? Então, como é que conseguimos fazer para estes tempos começarem a demorar o mesmo tempo? Isso era o ideal. Aí começava todas as trajetórias a contar. Eu posso dizer, aqui demora menos tempo, vou pôr um bocado de vidro, aí demora mais. Porque tem de passar pelo vidro. Aqui vou pôr, mas vou pôr menos vidro, porque quero que seja um pouco mais devagar, mas não muito devagar. E aqui menos vidro, e aqui menos vidro. Ou seja, o que vou fazer é vou colocar um vidro nesta forma. E agora vamos ver o que acontece quando vamos do ponto A para o ponto B. O que acontece é que agora eu consigo escolher aqui o vidro, a quantidade de vidro que ponho, de modo a que o tempo que demora a ir daqui, consigo fazer que seja igual ao tempo que demora a vir por aqui. Porquê? Porque esta distância é mais pequena, mas por outro lado anda mais tempo no vidro. Certo? Esta distância aqui é maior, mas anda menos tempo no vidro. Esta distância aqui é maior ainda, mas anda menos tempo ainda no vidro. Então, eu consigo desenhar aqui um vidro, de forma a que todas estas trajetórias tenham o mesmo tempo. E esta aqui tem mais tempo, claro, porque está fora do vidro. Então, aí o que acontece? Qual é o gráfico que fazemos agora? Quando eu digo quanto tempo demora, há aqui as que estão fora do vidro,
Mas depois, quando está dentro do vidro, é tudo igual. Okay? Aqui é quando estou daqui até aqui. Quando estou dentro do vidro, o tempo não muda. Certo? Então, o que acontece é que todas estas setas aqui estão todas a apontar na mesma direção, porque demoram o mesmo tempo. Estas aqui não. Estas aqui são aleatórias. Estas aqui cancelam umas com as outras. Estas não são importantes. Mas de repente criei aqui uma distância enorme com todas as setas a apontar para o mesmo tempo. Então o que significa é que chegou muito mais luz a B. Isto é uma lente, é uma lupa. É quando eu ponho uma lupa e consigo focar toda a luz e consigo queimar papel ou consigo ver melhor com os óculos. Ok? Então de facto, aqui quando adiciono as setas todas, quando somo estas setas, fica aqui com uma seta total enorme e isto é uma lente. É uma lente aqui. Então, mais uma vez, esta regra das partículas que vão a rodar como relógios permite-nos adivinhar que com vidro conseguimos fazer lentes e telescópios e tudo mais. Ok? Deixa-me lembrar que mais coisas eu gostava de falar. Exatamente a mesma razão, pela mesma razão que falamos aqui, a velocidade na água também é menor do que a velocidade no ar. Mais uma vez, porque há mais partículas na água do que no ar. E como tal, a luz na água desloca-se mais devagar. E então o que acontece é que vamos fazer outra previsão, que é quando a luz quer ir de um ponto A para um ponto B e o ponto B está dentro de água, vamos imaginar que temos aqui água e temos aqui um ponto B e temos aqui um ponto A. E a luz anda mais devagar na água. Qual é a melhor maneira de chegar ao ponto B? É tipo um nadador salvador, que está alguém a afogar-se no B e o nadador salvador quer ir salvar. O nadador salvador não vai direto para a água e depois a nadar. Vai pela areia, que é muito mais rápido, primeiro, e depois é que vai para a água. E se ele souber bem o que faz, vem por aqui e depois por aqui. Certo? Este é o mais curto. Anda um pouco na água. Este também é exagero. Fazer assim seria exagero. Fazer assim direto também seria exagero. Há aqui um equilíbrio. Certo? Então significa que se isto aqui for o meu olho, se eu estiver a olhar, e se tiver aqui um objeto dentro d'água, a mim parece-me que ele vem daqui. Aqui parece-me ser o objeto. B' é de onde o fotão está a vir. Então, quando eu coloco, então eu consigo adivinhar com esta teoria que se eu colocar um lápis dentro d'água, ele vai parecer que partiu, porque vai parecer que a parte fora d'água e a parte dentro d'água que vem de lugares diferentes. Isso também é o que a experiência nos diz. Ok? Diz que parece que o objeto é quebrado quando colocamos dentro d'água. Também podemos explicar miragens, um monte de coisas. Ok. Agora é meio-dia. Ok. Alguma questão aqui? Ora, vou falar então agora um pouco sobre, provavelmente, a experiência mais conhecida da mecânica quântica, que quem lê livros de divulgação já viu, que é o que se chama a experiência da dupla fenda. Que é o que acontece quando uma partícula passa não por um buraco, mas por dois buracos. Ok? Isso é o que vamos fazer agora.
Ok. Portanto, a ideia que queremos falar agora um pouco é o que acontece quando tenho duas fendas, quando tenho um buraco e depois outro buraco. Ok? E envio uma partícula daqui. Envio uma partícula e recebo aqui em vários fotodetectores. Imagina aqui vários fotodetectores. E eu vou marcar aqui na parede onde é que estou a receber os fotões. E depois faço um histograma, faço um gráfico que diz onde recebi os fotões. Ok? Então o que nós temos de fazer agora é estudar. Mais uma vez, lançamos o fotão e ele vem, okay? E vem, por exemplo, para aqui. Isto é uma trajetória. Okay? Vamos imaginar que depois desta trajetória aqui, o vetor tem uma seta. Okay? Posso ter uma seta okay? Que tem tamanho, por exemplo, 0.2. Ok? Este é o comprimento. Ok? Este é o comprimento. Se eu começar aqui com uma seta a apontar para cima, ela roda, 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 roda e chega aqui por esta trajetória, tem 0.2 de comprimento. E, portanto, isto significava que se eu fechar, vamos fechar aqui por um pouco, vamos fechar este buraco aqui, se tiver fechado, o que é que significa? Qual a probabilidade de obter aqui a partícula? 0.2 ao quadrado dá 0.04, ou seja, 4%. Ok? Portanto, aqui, isto daria 0.02 ao quadrado, que é igual a 4%. Ou seja, significa que eu, quando fecho primeiro um buraco, vamos fazer aqui o gráfico, o que acontece é que eu vou ter pontos em que tenho aqui 4%. Quando tenho aqui 4%. Okay? É 4% dos fotões vão para ali. E isto é o que eu tenho quando tenho um buraco fechado e o outro buraco aberto. Ok? Sim. Desculpa, 0.2 ao quadrado, tem razão. Sim. Enganei aqui. Ok? O que acontece quando eu abro os dois? Okay? Agora vou abrir este buraco aqui. Então agora, não basta esta trajetória, tenho de somar a outra trajetória. Agora preciso desta também. Em que mais uma vez começa igual, mas agora roda e ali no fim dá diferente. Ok? Então vamos imaginar que aqui no fim dá várias hipóteses. Vamos imaginar várias hipóteses. Uma hipótese é, vamos fazer assim várias hipóteses. Uma hipótese é esta, hipótese A. A hipótese B era a seta dá para trás. E a hipótese C é a seta dá nenhum nem outro, dá assim inclinado. Ok? E então vamos ver qual é o histograma novo nas várias possibilidades. Ok? Portanto, este histograma, o que é que ele passa a ser nas várias possibilidades? Na possibilidade A, na possibilidade B e na possibilidade C. Ora, o que é que temos de fazer? Temos de adicionar as duas setas. Pegar nesta seta aqui e adicionar esta, ou esta, ou esta. E vai ser a situação A, B ou C, depende da posição dos buracos, dos detalhes. Portanto, são 3 diferentes experimentos. Claro que para um experimento, ou dá isto, ou dá isto, ou dá isto. Ok? Vamos imaginar que dá o A primeiro. Quando dá o A, o que acontece
é bastante interessante quando dá o A. Quando dá o A, significa que se eu tiver esta fenda fechada ou esta fenda fechada, uma das duas, a probabilidade, vamos dizer que este tamanho também é 0.2, vou ter 4% ou 4%. Ou seja, se eu tiver o A, o que eu tenho é que quando um buraco está fechado, o histograma dizia que dava 4%. Quando é o outro buraco que está fechado, o histograma dizia também 4%, porque mais uma vez eu escolhi ali para ser 0.2. E quando os dois estão abertos? Quando os dois estão abertos, a seta total é a soma das duas setas. Qual é o tamanho da seta? É 0.4. Quanto é que é 0.4 ao quadrado? 16%. Ou seja, a barra dá 4 vezes maior 4%. Dá 16%. Ou seja, imaginem que eu quero pensar no fotão ou no eletrão, seja qual for a partícula, com a minha intuição. Eu digo, ele foi por cima ou foi por baixo. A probabilidade de ir por cima era 4%, a probabilidade de ir por baixo era 4%, 4 mais 4 dá 8. Então eu diria, quando abrir os dois, em vez de 4, vou ter 8. Certo? Mas não. O que acontece é que eu não adiciono probabilidades, como faria normalmente. Primeiro adiciono setas e depois é que faço a seta ao quadrado. Então, em vez de passar de 4 para 8%, porque agora tinha mais hipóteses de chegar lá, passei de 4 para 16%, 4 vezes mais. Ok? Portanto, não é totalmente contraintuitivo. Certo? Se o eletrão estivesse, se eu pudesse dizer, o eletrão passa por aqui ou passa por aqui, eu somaria as duas probabilidades e daria 8, não 16. Certo? Se eu tiver na hipótese B, em que a seta vai para trás, ainda é diferente. Se eu tiver a hipótese B, na realidade o que acontece é que as setas cancelam. Então na hipótese B, isto é igual, mas aqui tenho 0%. Nada. Não deteto nada. Isto é, quando tinha apenas um aberto, 4 em cada 100 passava. Quando tenho outro, 4 em cada 100 passa. Agora abro os dois, já não passa nenhum para ali. Que é incrível. Parece que o fotão, o eletrão, sabe que estão dois buracos abertos, embora ele só possa passar por um de cada vez. Mas essa é a ideia. Se passasse apenas por um de cada vez, mas isso não é verdade. Ele sabe todas as possibilidades. É a única maneira de explicar porque é que dava 0. Senão, como é que podia dar 0? Se eu fecho um buraco e 4 em cada 100 passam, fecho o outro, 4 em cada 100 passam, abro os dois, como é que podia ter 0 de repente? Era impossível. A única explicação é esta teoria louca das setas que estão a rodar. E neste caso C tínhamos de calcular. Dava 0. Dava assim. Imaginem que este ângulo é um ângulo reto. Por exemplo, podíamos usar o teorema de Pitágoras para calcular qual o tamanho desta seta. Se aqui fosse 0.2, aqui seria raiz quadrada de 0.2 ao quadrado mais 0.2 ao quadrado. Certo? Seria o tamanho daquela seta, mas o que eu quero é o tamanho ao quadrado, por isso a raiz quadrada desaparece, e então a probabilidade dava os tais 8%. Ou seja, os tais 8%, de vez em quando também acontece, mas pode acontecer tanto como 16% ou 0%, que é o que não conseguimos explicar. De uma intuição clássica. Deixa eu ver se quero dizer mais alguma coisa aqui. Acho que não.
Ok? Ok. Sim? Sim, você pode falar. Sim, isso chama-se as duas setas ajudam-se, é construtivo. Aqui destroem uma a outra, é o que se chama destrutivo. É verdade, sim. Mais questões? Porque essa é o que nós temos dito, é a regra da física quântica, é adicionamos as setas, no fim temos uma seta, e o tamanho da seta ao quadrado é a probabilidade. Ok? E é daí que vem o comportamento ser tão diferente do normal, porque normalmente nós o que fazemos é quando temos ou isto acontece, somamos as probabilidades. Certo? Mas aqui somamos setas. E depois, no fim de somar as setas, é que fazemos ao quadrado para ter a probabilidade. É um pouco como se as regras do mundo, de repente, fossem, em vez de somar probabilidades, soma raízes quadradas das probabilidades. É algo parecido, mas é assim que o mundo funciona na realidade. Diz. Foi depois como 0,2 foi arbitrário. Eu ainda não disse, nem vou conseguir nestas aulas explicar em detalhe o que acontece com o comprimento das setas. Mas podemos falar um pouco sobre o comprimento das setas. Imaginem então que temos luz, aqui, A, e a luz espalha e vem para qualquer ponto. Então eu tenho uma esfera enorme, e a luz veio por aqui, agora está aqui num ponto desta esfera. Começou assim com um tamanho, vamos dizer que o tamanho é 1. Porquê que o tamanho é 1? Porque no início o fotão está ali. Então a probabilidade de ele estar ali é 1 ao quadrado, que é 1. Então no início quero que a seta seja 1, tamanho 1. E aqui, depois rodou, e foi diminuindo o tamanho também. Foi algo que eu ainda não disse, mas tem de ser. Porquê que tem de ser? Porquê que tem de diminuir o tamanho? Porque a probabilidade de detectar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, a soma delas todas tem de dar 1. Então elas têm todas de ir diminuindo, têm de ir rodando, mas diminuindo. Para quando eu somo as probabilidades, para poder dar 1. Ok? Então, se esta distância for R, qual é o tamanho desta seta? Ou como é que ele escala? Vai diminuir com R? De que maneira é que diminui? A pergunta é se diminui 1 sobre o raio, 1 sobre o raio ao quadrado, 1 sobre o raio ao cubo, 1 sobre o raio à quarta. Como é que acham que diminui? Aqui, esta seta aqui, o tamanho dela, este tamanho vai com 1 sobre o raio, levantado a que potência é que ponho aqui? 1, 2, 3, 4. Quem é que acha que é 1, 2, 3, 4? Quem é que acha que é 1? Ninguém. Quem é que acha que é quadrado? Muitos, ok. Sei, 30 pessoas. Quem é que acha que é 3? 4 pessoas. Quem é que acha que é 4? 2. Okay. A resposta é 1. Porquê? Porque se o tamanho for 1, isso significa que o tamanho ao quadrado é r ao quadrado, é 2, e a área da esfera também é r ao quadrado. Ou seja, o número de pontinhos na esfera crescem com r ao quadrado, é bom que a probabilidade decaia com 1 sobre r ao quadrado. Para o produto da área da esfera vezes a probabilidade de ser sempre 1. Certo? Ou seja, se eu imaginar que esta esfera é como se tivesse aqui pequenos monitores de tamanho 1 cm², o número destes monitorzinhos cresce com r ao quadrado. Se a probabilidade de estar em cada monitor tem de ir com 1 sobre r ao quadrado. Para 1 sobre r ao quadrado vezes r ao quadrado para dar 1. Então preciso que a seta, o tamanho seja 1 sobre r, para quando fizer ao quadrado dar 1 sobre r ao quadrado. Certo? Concordaram? Sim? Sim.
Não, o fóton não é uma onda pelo que eu expliquei. O fóton aqui ou faz barulho ou não faz barulho. Quando aqui faz plim, aqui não há barulho nenhum. Por isso o fóton é uma partícula. Mas se disser, e se fosse uma onda e eu conseguia explicar os histogramas? Sim, também explicava. Também funcionava. Ou seja, para muito experimento, se eu disser que o fóton é uma onda, funciona. O resultado é o resultado normal. Se eu disser que de vocês vêm ondas para os meus olhos, funciona. Mas se disser que é uma partícula com estas regras, também funciona. E esta forma é a única que funciona em muitas circunstâncias. Esta funciona sempre. A ideia da onda para algumas coisas funciona, mas para outras não funciona. A onda não explica porque é que só um toca e os outros estão silenciosos. Mas explica o histograma. Mas a maneira correta, o que era importante, o que se sabia é que a onda tem muito comportamento de... a luz tem muito comportamento de onda. Mas é uma partícula. Como desenvolver uma teoria de partículas, porque a onda o fóton é mesmo uma partícula, como uma teoria de partículas que se comportem como ondas? É difícil. Qualquer regra de partículas, como as regras que nós temos para descrever uma bola de ténis com a gravidade, todas essas regras não parecem uma onda. Então era muito difícil imaginar qual poderia ser a teoria, que é uma teoria de partículas, mas que reproduz resultados de ondas. Esta funciona com as setas. As setas é algo que a seta, esta seta final, aqui, onde está? Esta seta aqui, chama-se a função de onda. A função de onda é uma função que diz qual a probabilidade de detectar o fóton em vários pontos. Portanto, é como se aqui no nosso universo, quando eu atiro um fóton, existe uma onda em toda a sala que em cada ponto do espaço diz qual a probabilidade do fóton lá estar. Porque eu em cada ponto do espaço aqui, se eu lançar um fóton aqui, em cada ponto do espaço ponho uma seta. Vou colocar uma seta em cima de cada um de vocês. A seta vai ter tamanhos diferentes. E o tamanho de cada seta está relacionado com a probabilidade do fóton ir para lá. Portanto, quando eu atiro um fóton aqui, as setas ali estão muito maiores do que as setas ali. Ali as setas estão pequeninas. Okay? Então, esta seta que existe em cada ponto do espaço, é uma função, é o que se chama a função de onda que existe em cada ponto do espaço. Okay? Se calhar vou falar um pouco então agora sobre a matemática destas setas e o que se chama esta função de onda aqui. Sim. A pergunta é se esta função de onda está relacionada com o que se chama Schrödinger, e a resposta é sim. O que é Schrödinger? A equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é a equação que descreve como é que estas setas rodam. Ela diz que quando as setas estão a andar, vão rodando. Então é preciso uma equação que diga qual a evolução do tempo das setas. E a equação de Schrödinger é exatamente isso. Diz como é que as setas evoluem com o tempo. Como é que a função de onda evolui com o tempo. Ok? Mas é uma equação que envolve alguns elementos de matemática que vocês ainda não conhecem. Então eu acho que se escrever não vai ajudar muito. Ok. Ok. Então, esta função de onda é uma seta. Mas na realidade, eu posso pensar nesta seta como um número. Um número apenas. Se usar o que se chamam os números complexos. Quem sabe o que é um número complexo? Quem sabe o que são números complexos? Todos? Quase todo mundo sabe? Sabem que são números complexos? Eu pensava que não soubessem. Então se calhar não vou explicar isto. Então se já sabem, vou só lembrar alguma coisa sobre números complexos. Ok? Vou só fazer um resumo de algumas coisas sobre números complexos. Então. Sabem mesmo todos? Quem não sabe o que é um número complexo? Ok. Algumas não sabem o que é um número complexo ou imaginário é igual. Algumas pessoas não sabem. Então deixem-me só, vou rapidamente, porque a maioria já sabe,
falar um pouco sobre o que são estes números complexos. Números complexos parece ser algo que, quando introduzimos em matemática, parece algo esotérico, algo que não faz sentido, algo que nunca vamos utilizar. Mas na realidade são os números complexos que estão por trás da matemática de toda a mecânica quântica que eu acabei de explicar. E todas estas setas a rodar não são mais do que números complexos. São apenas números complexos que estão a mudar com o tempo. Portanto, da mesma forma que a maioria da física precisamos de números inteiros para contar objetos, para contar pessoas, ou números reais para marcar posições, para estudar funções de ondas precisamos de números complexos. Portanto, funções de onda descrevem a realidade. Embora sejam números imaginários, descrevem a realidade real e são a base da matemática, da física quântica para descrever a realidade. Então, o que são esses números complexos? Há um número importante, que é o I, em que o I tem a propriedade que, quando eu multiplico o I pelo I, dá menos 1. Que é um número que parece totalmente louco. Como eu posso multiplicar um número por ele mesmo e dar menos 1? Então é um número que eu vou inventar, vou dizer, imagino que existe este número I, em que I vezes I dá um número menos 1. Ok? E agora, quando eu tenho este número, posso começar agora, sem pensar, a multiplicar números que têm um bocado de número complexo. Por exemplo, posso fazer coisas do tipo 2 mais 3i vezes 1 mais i. Como é que faço? Começo a distribuir, começo a dizer, isto é 2 vezes o primeiro, que dá 2, mais 2 vezes este, que dá 2 vezes i, mais este vezes este, que dá 3 vezes i, mais este vezes este, que dá 3 vezes i ao quadrado. Quando é que é i ao quadrado? É menos 1. E então, menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, este número dá menos 1 mais 5i. Ok? Agora, todos estes números, ou talvez não, sim, exato. Todos estes números, este número aqui e este número aqui, eu posso desenhá-los como uma seta. Porque eu posso desenhar esta seta, que é a seta que ando 2 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. E então adiciono aqui. E este número seria o número 2 mais 3i. Este número aqui é o número em que tenho 1 para a esquerda, 1 para a direita, seria este número aqui. Este seria o número 1 mais i. Okay? E o outro número aqui, este número aqui, seria o número menos 1, portanto está aqui, menos 1, e depois 5 unidades para cima. Está aqui. E este seria o número menos 1 mais 5i. Ok? E o que é que acontece? O que é que aconteceu quando multipliquei este número por este número? Obtive este número, que é maior, e que está rodado em relação a estes. Certo? Tinha aqui 2 setas, e agora tenho uma seta maior e rodada. Okay? Qual é a regra para obter este número a partir destes 2 números? Qual é a regra? A regra é que se este ângulo for alfa e este ângulo for beta, quanto é este ângulo aqui? Este ângulo é o ângulo alfa mais beta. Okay? Isto é, quando eu multiplico 2 setas, o que faço é, imagino o ângulo alfa, desenho o ângulo beta em cima do ângulo alfa, e esse vai dar o ângulo total. Por isso é que eu comecei com este ângulo, pus este ângulo aqui, por isso é que rodou mais e ficou a apontar para trás. Ok? E o tamanho do vetor? O tamanho deste vetor aqui, este tamanho aqui, ok? Este tamanho, vamos chamar de D. Se este número aqui for, o tamanho for D1 e este tamanho aqui for D2,
Então, o D, o tamanho D, é o produto dos tamanhos dos outros. É D1 vezes D2. Okay. Enquanto que o ângulo, vamos lhe chamar nomes diferentes afinal. Vamos chamar alfa e aqui alfa 1 e alfa 2, para ser mais simples. Enquanto que o alfa é igual a alfa 1 mais alfa 2. Isto é, os tamanhos multiplicam-se. Dois números complexos. Esta é a maneira mais simples de pensar o que acontece. Eu multiplico os tamanhos e os ângulos adiciono. Ok? Portanto, se eu tiver, por exemplo, imaginem que tenho um número complexo cujo tamanho é 1. O tamanho é 1. E tenho aqui um ângulo que é tipo π sobre 3. E multiplico por outro número complexo que tem um ângulo diferente. O que eu faço, e que também tem tamanho 1, o produto dos dois, quando multiplico os dois, o produto dá um número que também tem tamanho 1, porque 1 vezes 1 é 1, mas o ângulo agora dá π sobre 3 mais o outro ângulo. Ok? Para multiplicar números complexos é muito simples. O tamanho do número é multiplicado e o ângulo é rodado. Ok? Que é algo que faz um pouco que faz sentido se pensarmos em números como operações. Na realidade, isto é uma analogia interessante, também está explicada neste livro, era a maneira que os gregos usavam para pensar na multiplicação. Imaginem que pensam na multiplicação como uma operação de esticar. Pensam nos números como dizendo quantas vezes eu estiquei. Isto é, imaginem que eu quero pensar quanto é que é 2 vezes 3. Eu penso em 2 vezes 3 da seguinte forma. O que é 2? 2, eu comecei com o 1 e estiquei-o para ficar um 2. Estiquei-o 2 vezes. O que é 3? Isto é 2. 2 é isto. E 3 o que é? Comecei com 1 e estiquei para ficar com 3. Ok? Agora vamos fazer uma coisa a seguir à outra. Primeiro esticamos para ficar com 2. E agora pegamos neste bocado e esticamos este bocado 3 vezes. Okay? E agora dá 6. É a maneira de pensar nos números como uma composição. Se eu for multiplicando o número, vou fazendo operações umas a seguir à outra. Estico por 2 vezes, depois estico 3 vezes. E então dá 6 vezes. Aqui o que está a acontecer é igual. Se eu pensar nos números complexos, eles têm uma parte que é o tamanho, que funciona igual. Eu vou esticando. E se a seta, se tenho duas setas, uma tem tamanho 2, outra tem tamanho 3, é como se eu tivesse a esticar por 2 e a esticar por 3, estico por 6. Então 2 vezes 3 dá 6. Mas números complexos não têm apenas tamanho, também têm ângulo. Então eu imagino que primeiro rodo um pouco, depois rodo mais, então no total rodo a soma dos dois ângulos. Então se pensar em números como operações, no caso de multiplicar penso em números como esticar ou contrair. Neste caso, no número complexo, penso num número como quanto é que estico e quanto é que rodo. Então, nesse caso, faz sentido multiplicar dois números. Se um número é rodar por 10 graus e o outro é rodar por 20 graus, multiplicar dois números é rodar por 30 graus. Certo? Então, multiplicar dois números é fazer uma operação e depois fazer a outra operação. Ok? Reparem que é exatamente o que estamos a fazer com as nossas setas. Quando eu digo a seta começa para cima, vai rodando, 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 rodando e depois aqui está numa dada posição. Ok? E a seguir continua a rodar, rodando, 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 rodando e aqui está noutra posição. Se eu quiser partir e parar a meio, o que é que tenho de fazer? Tenho de multiplicar. Tenho de dizer, de um ponto até outro o número foi mudando e deu um número. Certo? E daqui até aqui dava outro número. E para ter a rotação total, multipliquei os dois números. Ok? Então eu vou dizer o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é, eu tenho uma seta. E imaginem que o que acontece é que a luz, ao propagar de um ponto A para um ponto B para um ponto C, vamos imaginar que do A para o B, a luz começou aqui e foi para um ponto aqui,
que se este tamanho é 1, este tamanho era, por exemplo, 0.8. E este ângulo aqui é... desculpem, não quero assim. Vamos imaginar a seta assim. 1 e aqui 0.8 o tamanho e este ângulo aqui é alfa. Okay? Isto é o que acontece em A e isto aqui é como estamos em B. Ou seja, se eu fizer a luz tem uma probabilidade de 0.8 ao quadrado de estar em B. Tudo bom? Certo? Mas a seguir continua a rodar, e continua a rodar, de tal modo que, quando chegava ao C, estava aqui noutro ângulo, num ângulo gama, e tinha outro tamanho. Por exemplo, vamos imaginar que o tamanho era 0.8 ao quadrado. Quanto é que é 0.8 ao quadrado? 0.64? Certo? Vamos imaginar que isto era o que acontecia. Outra maneira de dizer é o seguinte, é dizer, imaginem que eu primeiro vou do A até ao B, mas no B vou parar, vou lançar outro fotão. Começo outra vez a contar no B. Então, no B, se eu lançar um fotão do B, começo no B com tamanho 1, porque o fotão está lá de certeza, porque eu comecei. Ok? Portanto, aqui deixei o fotão vir e veio o fotão até ao C. Aqui vou começar o fotão a partir do B e vai até ao C. Ok? Então, o fotão aqui começa com 1 e agora roda, começa a rodar outra vez. Começa a rodar e eu vou dizer que vai rodar aqui um ângulo, aqui vai dar 0.8 e um ângulo gama. Gama não, um ângulo beta. Ok? Então o que acontece? Como ele começa no A, há uma probabilidade mais pequena de chegar ao B e mais pequena ainda de chegar ao C. Então a probabilidade de chegar ao C aqui é 64%. Se eu começar no B, que está mais perto do C, se começar no B, a probabilidade de chegar ao C é 8... desculpem, errado o que eu disse. A probabilidade não é 64, é o quadrado disto. A probabilidade de chegar aqui é 0.64 ao quadrado. E aqui a probabilidade é 0.8 ao quadrado. Portanto, aqui em baixo a probabilidade é 64%, aqui não sei, é isto ao quadrado, deve dar para aí 50%. Assim. Ok? Certo? E como pensar, se eu pensar que este número é um número complexo, é um número complexo 1 mais 0i, e este é um número complexo, que é um número complexo Z1, e este é um número complexo, que é um número complexo Z2. Ok? E se este for um número complexo, outra vez, 1 mais 0i, porque não tem parte imaginária nenhuma, aqui vou ter outro número complexo, deixem-me chamar-lhe Z3. O que eu quero dizer é que o que aconteceu à seta, ela foi rodando e sendo contraída, e aqui foi rodando mais e sendo mais contraída. Ou seja, o que eu fiz foi daqui para aqui, multipliquei por um número, multipliquei 1 por Z1, e daqui para aqui multipliquei por outro número que diminuiu ainda mais e aumentou o ângulo. E na realidade, se eu quiser pôr equações aqui, o que eu diria é que Z2 é igual ao número Z1 vezes o número Z3. Isto é, Z3 é a evolução do B para o C. Porque o B começa em 1, vai para Z3. Então, isto diz o que é que acontece a uma seta que começa no B. Diz a seta passa a ter o tamanho do Z3 e o ângulo do Z3. Então, se multiplicar o Z3 por 1, diz quanto é que as setas mudam ao passar do B para o C. Se em vez de começar com 1, começar com outra coisa, não tem mal. É só multiplicar essa outra coisa por Z3 para saber quanto é que muda. Ou seja, este Z2 é o estado, é o número que é o estado em C. Posso pensar que é o estado em B vezes
a transição do B para o C. Quanto é que muda do B para o C? Ok? Então o que acontece é que quando temos evoluções, temos esta evolução aqui, e quando partimos a meia, multiplicamos. Se a evolução daqui para aqui gera um número complexo Z, e se daqui para aqui é gerado por outro número complexo Z', a evolução total é Z vezes Z'. Ok? Se eu associo o número complexo Z a dizer quando eu começo com 1 vou para Z, e aqui Z' quando começo com 1 vou para Z', então se eu aqui começar de 1 vou para Z vezes Z'. Ok? Então, mas reparem, quando é que nós multiplicamos probabilidades? Multiplicamos probabilidades quando dizemos qual a probabilidade de eu chegar aqui à barra funda e ganhar a lotaria. É a probabilidade de chegar à barra funda vezes a probabilidade de estar na barra funda e ganhar a lotaria. Multiplico, tem de acontecer as duas coisas. Tenho de ter sorte para estar aqui e depois tenho de ter sorte para. Ou seja, quando nós normalmente usamos a palavra e, multiplicamos probabilidades. Certo? Aqui, não estamos a multiplicar probabilidades, estamos a multiplicar setas para evoluir. É diferente. E normalmente, e quando temos várias trajetórias, isto é quando temos uma trajetória, quando temos várias trajetórias, estamos a somar setas, enquanto normalmente somávamos probabilidades. Okay? Ou seja, nós multiplicamos para dividir uma trajetória em dois, podemos pensar como vir do A para o B e do B para o C e multiplicamos. E depois, quando temos outra trajetória diferente, somamos, fazemos este número complexo, e aqui temos este número complexo, vamos chamar Z'', fazemos, e aqui temos Z'', 2, somamos os dois, Z'', mais Z'', 2, mais Z'', 3, mais etc. E este seria o Z total. Ok? Portanto, cada trajetória é um número complexo. Adicionamos os números complexos para ter a seta total. E se quisermos dividir uma trajetória em dois, pensamos em multiplicar as trajetórias. Ok? Então, ok. Então significa que existem estes tais números complexos que sabemos multiplicá-los e sabemos adicioná-los, que representam as nossas setas. E em cada ponto do espaço-tempo, em cada ponto do espaço e do tempo, vamos imaginar que está aqui o nosso espaço-tempo, está aqui o tempo e está aqui o espaço. E aqui num ponto, ok? Se eu fiz um experimento, por exemplo, lancei luz aqui de um dado ponto, aqui neste ponto vai haver um número complexo, que é a tal seta. E esse número complexo, nós não usamos a letra Z, que é o que usamos geralmente para números complexos, utilizamos esta letra psi. É psi, que é a função de onda, que depende do ponto e do espaço onde estamos, e é um número complexo, portanto é apenas uma seta. Mas matematicamente é uma função que de cada ponto do espaço dá um número complexo, ou seja, dá uma seta. E o tamanho dessa seta é a probabilidade de lá estar uma partícula. Okay? Então, aqui na sala existe uma função de onda para a probabilidade de estarem os vários fotões nos vários locais da sala. Ok. Acho que hoje, se calhar, ficamos por aqui. E na próxima... mas eu não mandei exercícios nenhuns. Ok, vamos pensar em alguns exercícios. Okay. Vamos só pensar em alguns exercícios e depois ficamos por aqui. Portanto, estas são as regras das partículas microscópicas. Algo muito importante, que é, só queria acabar com algo importante antes de passar para os problemas, que é, todas as partículas funcionam desta forma, não apenas os fotões. Eletrões também,
pessoas, bolas de futebol, cadeiras, tudo funciona igual. Ok? Então, qual é a diferença principal? É a velocidade com que as setas rodam. Uma pessoa, a minha seta roda muito mais rápido com um fotão. Uma bola de ténis, a seta roda muito mais rápido com um fotão. Então, como roda muito mais rápido, estes efeitos clássicos ficam muito mais importantes. É muito mais importante usar apenas a distância mínima. Porque roda tão rápido que mesmo só a distância mínima que importa. As outras não importam. Certo? Se rodar devagar, importa um pouco do resto. E é por isso que quanto mais pesado, mais a mecânica quântica fica menos importante e mais a intuição é recuperada. Porque as coisas rodam tão rápido que só as trajetórias intuitivas são importantes. As outras não são mesmo importantes, porque roda tão rápido que acaba por apagar o efeito. Ok? E é por isso que recuperamos a física normal. Em particular, vocês dizem, mas a bola quando sobe e desce não segue a trajetória mínima é ir direto. Mas temos de pensar sempre do ponto de vista das tais geodésicas, das linhas que são mínimas localmente. Do ponto de vista do espaço ser curvo, como nós tínhamos dito, as trajetórias seguem sempre linhas retas. O espaço é que está curvo. E por isso é que parece que estão a seguir linhas curvas. Mas elas estão sempre a tentar seguir linhas retas. Como a Terra à volta do Sol é o espaço que está curvo e por isso é que dá uma ilusão de ser algo circular. Mas localmente é o mais reto que pode ser. Isto é, todas as trajetórias ali perto são um pouquinho maiores localmente. E portanto tem este efeito que as setas cancelam. Se a Terra decidir, em vez de ir à volta do Sol, dar uma volta à volta da Lua, isso é muito mais longo e cancela completamente. Mas na realidade a Terra está a fazer todas as trajetórias possíveis. E nós não estamos apenas a andar à volta do Sol na trajetória normal. Ok? Ok, então só alguns problemas só para praticar o que vimos hoje. Ok, deixem-me começar com um problema matemático, ok? Que provavelmente vocês já sabem, ou se não sabem, de certeza quando aprenderam números complexos que aprenderam isso, que é, se eu tiver um número complexo aqui, que é o número Z1, e se tiver aqui o número Z2, Z1 vezes Z2, é um número que tem aquelas propriedades que nós dissemos. Se aqui tiver um ângulo, aqui outro ângulo, aqui uma distância e aqui uma distância, Z1 vezes Z2 é um número cujo comprimento é o produto das distâncias entre os dois, D1 vezes D2, e cujo ângulo que ele faz é a soma dos dois ângulos. Okay? Só geometricamente, multiplicar dois números é fácil, escrevem só os dois números x1 mais x2, x1 mais x2, abrem os parênteses e veem o número que dá. Geometricamente, o que estão a fazer é multiplicar os comprimentos e adicionar os ângulos. Okay? O outro problema pode ser mostrar aquilo que nós dissemos na aula, que é que se a luz tiver aqui um detector e aqui um emissor de luz, mostrar que a distância mais curta é a distância em que este ângulo é igual a este ângulo. Mostrar que esta é a trajetória com a distância mais curta. Ok? Outro problema que está relacionado com a luz quando entrava na água, podemos imaginar que se aqui a luz tem a velocidade c, e aqui a luz tem uma velocidade c' que é menor do que c, porque estamos dentro d'água. Ok?
Queremos calcular qual, sabendo aqui que temos aqui uma dada distância, L e D, ok? Calcular, ver a distância mínima e calcular estes ângulos aqui. Qual é este ângulo alfa e este ângulo beta? Okay. Reparem, se o C for igual ao C', é uma linha reta, claro, né? Então os ângulos é fácil, mas se não, vai ser mais útil ir por outro caminho. Ok? Portanto, este é o problema 1, é só multiplicação de números complexos. Este é o problema 2. Este é o problema 3. Deixa-me só pensar num problema um pouco mais difícil. Só só um segundo. Ok, tenho aqui um problema mais difícil. O problema mais difícil é o seguinte. Vamos imaginar, é um problema um pouco em aberto para vocês tentarem adivinhar uma forma geométrica. É um problema puramente de matemática, só para tentarem adivinhar a seguinte forma geométrica. Então é um exercício de números complexos. Ok? Agora sabemos o que é números complexos. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que temos um número complexo C, e C é um número complexo. Ok? Então, C é um número complexo, por isso é um ponto aqui no plano complexo, ou uma seta. Está aqui o C. Ok? E agora o que nós fazemos é assim, calculamos a função f de z, que é igual a z ao quadrado mais c. Imaginamos esta função. Ok? E agora calculamos assim. Calculamos primeiro qual é f de 0. Quanto é que é f de 0? C. Quanto é que é f de 0? C quadrado mais C. Quanto é que é f de 0? Aqui, C quadrado mais C ao quadrado mais C. Ok? Agora, vamos imaginar que continuamos e fazemos muito. F de 0. Muitas vezes. Ok?
Vamos imaginar que fazemos aqui 1000 Fs. Ok? E agora aqui dá um número. Dá-me que número? Como é que querem chamar este número? Como? Bob? Bob. Aqui dá Bob. Ok? Agora há duas hipóteses. Ok? Agora há duas hipóteses para o Bob. O tamanho do Bob, ok? Pode ser mais pequeno do que 1, ou o tamanho do Bob pode ser maior do que 1. Por exemplo, imaginem que o C é 10. Começa aqui, 10. 100 mais 10. 1100 mais 10. Rapidamente o Bob é 500 mil milhões. Certo? Ou seja, o tamanho do Bob dá maior que 1. Imaginem que o C é 0. 0. 0 ao quadrado mais 0. 0 mais 0 mais 0. 0. Então nesse caso é menor do que 1. Ok? Então agora nós vamos, e então o 0 pintamos de branco. E o 10 pintamos de preto. Okay? E repetimos isto aqui, vai dar uma forma geométrica. Vai haver uma parte branca e uma parte preta. A parte preta é os pontos que são maiores do que 1. Ou pode ser ao contrário. Vamos pôr aqui, branco aqui, preto aqui. Ok? Então, quando dá menor do que 1, pintamos, dizemos que a região, o ponto, o C, desenhamos aqui o C, é preto. Aqui o C é aqui fica branco. Porque queremos desenhar uma região. Certo? Queremos pintar a preto uma dada região. Aqui, deixamos ficar branco aqui quando dá maior do que 1. 10 vai dar branco. 10 mais 3i vai dar branco, porque estamos a aumentar muito. Mas vai haver aqui uma região em preto, aqui. Certo? Há uma região aqui, R, que vai ser preta. Um círculo, um quadrado, vai haver ali uma região perto de 0 que vai dar preto, de certeza. Ok? Então a pergunta é qual é a forma da região R. Há um palpite. Podem tentar vários pontos ou assim e ver se tentam adivinhar como é que será esta região R. O 0 está na região preta, o 10 está na região branca. Quão grande será a região preta? Será uma bola, um triângulo, um quadrado? O que será? Ok? Pronto, essa pergunta é difícil. Ok? Pronto. Até para a semana, então.